Neste terceiro vídeo, nós vamos concluir o tema, não é? Concluir a disciplina, falando dos processos de negócios, né? Eu espero que você aproveite bastante o tema, porque dentro da engenharia de produção, esse assunto, essa temática é da maior relevância. Então, dentro do âmbito do processo de negócios, no nosso terceiro vídeo, então nós temos que, trazendo aqui a colação esse magistério do professor Freitas, né, nessa obra citada, então há toda uma análise sobre a gestão do ciclo de vida dos contratos, a importância disso para a administração e para a economia no âmbito empresarial. Então, a metodologia que trata do modelo de gestão adequado, essa metodologia CLM, que numa tradução para a língua portuguesa seria gestão do ciclo de vida dos contratos, ela compreende o modelo de processos, atribuições e ferramentas adequadas à gestão. Envolve todos os contratos da corporação, da empresa, não é? Sobretudo os contratos mais destacados, relevantes, né? Como de aquisição, contratos comerciais, de propriedade, direitos de propriedade intelectual, não é? Além de documentos contratuais como certidões, certificados, atas e outros documentos. Quanto aos contratos especificamente, que é do que estamos a tratar, de maneira mais específica, né? Vale a pena destacar a definição do tipo de contrato utilizado. Consideram-se 3 tipos básicos de contratos neste âmbito dessa metodologia CLM, não é? Como sendo os mais frequentes tanto na esfera pública, no âmbito público, esfera pública, ou na esfera privada, entre as corporações, não é? Preço fixo, um tipo, né? Preço fixo. O segundo tipo, custo reembolso. E terceiro tipo, tempo e materiais. Os contratos do primeiro grupo, eles alocam responsabilidade, não é? Eles apontam a responsabilidade pelo risco da execução do contrato e pelo resultado financeiro. Essas duas responsabilidades, elas correm à conta da empresa contratada, não é? Da empresa contratada. Podemos colocar aí a terceirizada, não é? Em algumas hipóteses, tá? Que, portanto, sente-se estimulada, essa empresa contratada, sente-se estimulada a controlar com mão de ferro, com energia, né, os custos, fornecendo uma efetiva execução do que está desenhado, modelado no contrato. Esta modalidade ela pode também trazer uma variante, uma subespécie, não é? Contrato de preço fixo com ajuste econômico, como nos contratos de terceirização de mão de obra. O segundo tipo, a segunda modalidade aqui, dentro desse âmbito de gestão de contratos e essa metodologia CLM, né? Os contratos de custos reembolsáveis, eles vão se reportar a custos permitidos e alocáveis que podem ocorrer durante a sua execução. Também podem trazer algumas variantes, podem surgir com algumas variações, tá? E a terceira e última modalidade, o tipo, né, de contrato de gestão pela modalidade, pela metodologia CLM, seria o contrato de tempo e materiais. Esse contrato, ele vai reportar-se a aquisição de produtos e serviços com base diretamente no custo da hora trabalhada e no custo dos produtos adquiridos. Esse custo da hora contempla salário do profissional, despesas compartilhadas, despesas gerais e administrativas, bem como a lucratividade desejada. Agora vamos passar a um outro tópico importante, que é o tópico que trata do ciclo de vida dos contratos. Nós podemos dividir o ciclo de vida dos contratos em 2 fases: na formalização do contrato e na execução do contrato.
A formalização compreende o período que corre da requisição até a assinatura. Nós vimos no tema anterior, não é, que seria o pré-contrato, não é? A fase pré-contratual, até a assinatura do contrato. Já a fase de execução, ela vem na sequência. Seria o período compreendido entre a assinatura do contrato e o seu encerramento, a sua conclusão, tá? Então, teríamos aqui as seguintes etapas reconhecidas nestas fases, não é? A fase de definição, nessa etapa, não é? A fase de definição relativa às políticas de contratação, documentos de constituição, alçadas e demais elementos norteadores na gênese dos contratos. Então, nós chamamos isso de definição. A fase de pré-contratação, que sucede à fase de definição. Ela é relativa aos elementos preliminares ao contrato. Requisição de produtos ou de serviços que demandam contrato, pesquisa de mercado, seleção do contrato mais adequado, estratégia de aquisição, não é? Terceira fase, ela está voltada à contratação. Contempla as atividades relativas à assinatura do contrato, preparação de requisições, avaliação das propostas, negociação, escolha do fornecedor. A fase de pré-execução, fase onde o contrato é assinado e os participantes são cientificados sobre o fechamento do contrato, preparação dos eventos contratuais mais críticos, que serão monitorados, seleção das formas de armazenamento, acessos, responsabilidades, tá? E a fase de execução, que se volta para as atividades de administração do contrato, garantindo sua performance e conclusão, no sentido de que ela seja bem sucedida, não é? E compreende a execução de modificações do contrato, encaminhamento de problemas durante a sua execução, obtenção, fornecimento de produtos e serviços, né? Pagamentos, faturamentos e o momento do encerramento do contrato. Agora nós passamos para um outro ponto muito importante, que se volta para as ferramentas e recursos para a gestão dos contratos. Então, essas ferramentas e recursos que são empregados na gestão de contratos, contemplam o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, não é? E o sistema de gestão de contratos. Esses dois sistemas, tá? Sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, não é? E sistema de gestão de contratos. O sistema de gerenciamento eletrônico dos documentos possibilita o acesso aos documentos no formato digital, tudo online. Então, é um sistema que atua com essas informações online. Sendo que as empresas de guarda física de documentos, né, esse seria um terceiro sistema, o sistema convencional, o sistema onde você vai fazer uma gestão dos documentos, mas os documentos físicos, né? Então esse é um sistema clássico, né, tradicional. Agora nós temos o sistema que demanda essa dimensão digital, esse formato digital, não é? E que se sobrepõe, né, ao formato tradicional, físico, papel. Não é? Então, sendo que as empresas de guarda física, aqui no papel de documentos, fornecem esse recurso e alguns fabricantes disponibilizam suas funcionalidades.
Áreas envolvidas na contratação ou gestão dos contratos. Algumas áreas aí que podem estar envolvidas nessa gestão dos contratos, para as quais a gestão é uma operação muito importante, a gestão dos contratos. Então nós temos a área ou departamento, né, de compras, suprimentos, a área jurídica, departamento jurídico, a área de apoio, chamada aqui de área de apoio, área ou departamento de apoio, que pode ser área de TI ou ter outras designações ou até outras finalidades. Área de negócios, área relativa aos fornecedores, clientes, área de gestão ou departamento de gestão, departamento de administração, comercial, enfim, para essas áreas onde nós temos a implementação desse sistema como vital para o desenvolvimento e a redução de custos nas empresas, como nós vimos lá no início desse módulo, tá? Falando da gestão dos contratos. Então, o sistema de gestão de contratos, ele constitui uma importante ferramenta de colaboração que permite controlar os contratos da sua criação até o recebimento e pagamento. Então é muito importante que as empresas tenham essa ferramenta, controlem esses contratos como uma postura que irá reduzir os seus custos e também reduzir os riscos na execução desses contratos, ou nas suas diferentes fases, na fase pré-contratual, na fase de execução, na fase pós-contratual. Na fase pós-contratual, por exemplo, com relação ao know-how, a preservação do know-how, do segredo da empresa, né? Coisas estratégicas, né? De tecnologia, etc. Então, permite controlar os contratos da sua criação até o recebimento e pagamento. Essa modalidade permite a integração com o sistema da empresa, tá? O contrato e seus documentos demandam o envolvimento de várias áreas, departamentos, né, como falamos, né, e profissionais da empresa. Logo, é necessário que tais pessoas possuam as ferramentas adequadas para interagir no momento adequado e estejam cientes de suas responsabilidades com relação à manipulação dessas informações. O processo, né, citado, o nosso processo aqui citado, contempla um conjunto de eventos interrelacionados e dispostos numa sequência lógica, cronológica, para produzir um bem ou prestar um serviço. Esse gerenciamento, né, o gerenciamento de projetos, contempla 5 grupos de processos principais: planejamento, execução, monitoração, controle, tá? Monitoração, controle e encerramento. Planejamento, execução, monitoração, controle e encerramento. Os pontos que contemplam cada etapa do planejamento seriam, no caso aqui, pegando isso aqui, planejamento, seriam entradas, o que deve ser realizado em cada etapa, a parte técnica, qual tipo de interação com profissionais técnicos, e saídas. Então, nós temos entradas, sempre entradas, a parte técnica, o componente técnico e as saídas nessa sistematologia, nessa metodologia e nessas regras de procedimento. Que produtos devem resultar de cada etapa? Tá? Que produtos devem resultar de cada etapa, dentro dessa etapa do planejamento, por exemplo, aqui falando do planejamento, tá? As etapas do planejamento: entradas, técnica e saídas. Então, primeiro, ações, considerando o planejamento. As entradas, o que nós teríamos nas entradas?
declaração do âmbito, do escopo, descrição do produto, recursos para contratação, condições de mercado, saída de outros planejamentos, restrições e premissas. Tá? Isso na etapa entradas. Na etapa técnica, a avaliação especializada do tipo de contrato, se é um contrato daquelas três modalidades, preço fixo, reembolsável, unitário, e as saídas, né? Entradas, técnica e saídas. Plano, declaração de trabalho. Então, na preparação da aquisição, nesse outro âmbito aqui, vimos o planejamento e agora a preparação para a aquisição. Entradas, né? Plano de gerência da aquisição, saídas de outro planejamento. Técnica, formulários. Saídas, editais, critérios de avaliação. Então, sempre nessa rotina, entradas, técnica e saídas, por essa metodologia aí. E o terceiro aspecto aqui, em conexão com entradas e a técnica, é o de saídas, né? Que compreende editais e critérios de avaliação. Era o que tínhamos para tratar, para abordar, e espero que você aproveite, você estude bastante aí, fixe os conteúdos e nos vemos oportunamente.